Novembro Azul. Montes Claros faz mutirão contra o câncer de próstata. Todos os anos, 300 novos casos da doença são descobertos na cidade. É uma maneira que nós temos de estar levando a saúde e detectar a prevenção ao câncer de próstata, né? Feriado contra a diabetes. Em Juiz de Fora, uma clínica de olhos faz caminhada para conscientizar sobre a doença. Essa é uma campanha extremamente importante, uma campanha educativa para a prevenção dos danos causados por essa devastadora doença. E no futebol, o América está a um passo de se tornar campeão brasileiro da Série B. Olá, boa noite para você. Mais notícias dessa quarta-feira, feriado de proclamação da República. Começa falando de uma doença séria que atinge os homens. É o câncer de próstata. Em Montes Claros, cerca de 300 novos casos são descobertos por ano. Como parte do Novembro Azul, que é um mês dedicado a combater esse mal, funcionários do Hospital Dilson Godinho organizaram um mutirão na cidade, na comunidade, melhor dizendo, Nova Esperança. Durante todo o dia, cerca de 350 homens foram examinados. Vamos ver com Júnior Oliveira. O feriado não foi de descanso para essa turma. Todos eles, com mais de 50 anos, acordaram cedo. O motivo é muito importante: cuidar da saúde. O mutirão na comunidade Nova Esperança serviu para alertar sobre os riscos do câncer de próstata. O evento faz parte do calendário do Novembro Azul do Hospital Dilson Godinho. Há 10 anos, as equipes de saúde vão até as comunidades da região. Trazer a Fundação à zona rural, para a gente é um prazer muito grande, porque a Fundação ela procura ampliar os seus serviços, ofertando à população norte-mineira, né, que é a nossa área de abrangência, Montes Claros é macro, a toda a população. E a zona rural em si é uma população que ela tem pouco, não que ela tenha menos acesso à saúde, mas ela tem uma dificuldade de chegar mais do que a zona urbana à saúde. Seu José Milton tem 65 anos e mora ao lado do posto. Ele sabe bem da importância de se cuidar. Há 5 anos é rotina para ele fazer os exames. Inclusive em julho eu fiz de um problema de saúde, né, um problema de ritmia do coração, fiz uns exames, inclusive esse exame estava incluso. Mas eu preferi fazer de novo. A ação social é gratuita e deve atender até 350 pessoas. É uma maneira que nós temos de estar levando a saúde e detectar a prevenção ao câncer de próstata, né? Ressalto que o PSA ele não tem essa finalidade de detectar o câncer. Ele tem a finalidade, sim, de detectar que alguma coisa está errada na próstata e que nos chama a atenção para fazer uma investigação mais aprofundada. Nós estamos acompanhando aqui o senhor José Martins, que é lá da comunidade de Buriti, a mais ou menos uns 15 quilômetros daqui. Chegando aqui, o senhor foi atendido, teve ali o cadastramento. O senhor recebeu o que aqui, senhor José Martins? Aqui é a seringa, É o coletor, né? O José Martins recebeu aqui o coletor, vem com a identificação, mostra ali, José Martins. A identificação com o nome dele e agora ele vai fazer a coleta aqui na sala da enfermagem. Vamos conversar aqui com a enfermeira, saber dela como é feito esse procedimento. Elisandra, como é que é feito esse procedimento quando a pessoa chega aqui, o homem chega aqui, é coletado o sangue, como é que é realizado isso, essas orientações? Sim, primeiro ele passa na recepção, né? Lá eles identificam o tubo, né? O frasco. Para chegar aqui a gente só pergunta o nome dele novamente, né? Para conferir quem é a pessoa. Aí então, chegando aqui, a gente avisa para ele como vai funcionar, né, o procedimento, que é coleta de sangue, né? Normal. A gente pergunta se o paciente seguiu, né, as orientações, né, que geralmente a agente comunitário passa nas casas, né. Aí ela explica que o cliente não pode fazer certos exercícios, né, como andar a cavalo, andar de bicicleta. Durante o atendimento, todos os dados do paciente são anotados e caso a pessoa já tenha algum histórico da doença, ela é orientada a passar por uma avaliação mais específica. Segundo o Hospital Dilson Godinho, todos os anos são diagnosticados cerca de 300 casos de câncer de próstata e os pacientes são encaminhados para tratamento que é feito pelo SUS. Hoje é feito o PSA. Caso tenha alteração apresentada no resultado do exame... O que é o PSA? O PSA ele é uma substância produzida pela próstata, é um antígeno prostático específico, né? Caso tenha dado alteração
Nessa substância, nesse exame, o paciente ele vai ser referenciado a uma recoleta para confirmar essa alteração. Depois ele vai passar por uma avaliação médica, né? Deve passar sim pelo toque retal, já apresentando o PSA, e daí o médico, porque a clínica médica ela é soberana, a necessidade ou não de uma biópsia de próstata. Sendo feito, tendo essa necessidade da biópsia de próstata, o paciente ele vai à fundação, é ofertado para ele gratuitamente. Esse trabalho ele é todo realizado pelo SUS. O Lourenço também fez a coleta de sangue, mas aproveitou o momento para ver como estão os dentes. A Prefeitura de Montes Claros é parceira do mutirão. Eu gostei do trabalho, legal. Eu fiz duas coisas no mesmo tempo, né? Então a saúde da gente é em primeiro lugar, né? A gente tem que cuidar. A grande maioria deles trabalham, não tem essa disponibilidade. Então hoje, como teve essa parceria, a gente fez a avaliação desses pacientes. Segundo o hospital, os exames ficarão prontos em até 20 dias e os pacientes receberão em casa os resultados. Essa é a parte prática, é o lado prático dessa história de novembro azul, de outubro rosa. Quer dizer, não adianta só nomear o mês, é importante também porque acaba alertando as pessoas para a discussão, trazendo o debate e o assunto à tona. Mas além disso é necessário também ações como essa do Hospital de João Godinho, e tem que ser feita por hospitais públicos e hospitais particulares, porque 1 a cada 7 homens ao longo da vida vai ter câncer de próstata. Não é o mais letal, mas é um dos mais comuns, é o câncer mais comum entre homens, principalmente homens mais velhos, homens acima dos 60 anos. A prevenção, nesse caso, ela não se trata de conseguir prevenir a doença, isso é impossível, né? Você não sabe, não consegue prever se a pessoa vai ou não vai ter o câncer de próstata, apesar de ter alguns fatores que dá para levar em conta, como hereditariedade, mas você consegue fazer a detecção cedo, e essa detecção cedo, essa detecção no começo da doença é essencial para que a pessoa sobreviva no final. 1 a cada 49 homens acabam morrendo de câncer de próstata no Brasil todos os anos. E a previsão do Instituto Nacional do Câncer é para que no ano passado e esse ano 62 mil novos casos da doença apareçam no país. Então, boa iniciativa, tomara que outros hospitais públicos e privados sigam esse exemplo do Hospital de Montes Claros também. E o assunto agora ainda é saúde. Ontem, o Dia Mundial da Diabetes, mas hoje em Juiz de Fora, uma clínica de olhos resolveu aproveitar o feriado para organizar uma caminhada na região central da cidade. Porque clínica de olhos, diabetes é uma das doenças que mais causa cegueira entre as pessoas. O objeto é alertar sobre a importância de prevenir essa doença crônica que atinge pessoas de todas as idades. Para se ter uma ideia, como eu disse, o diabetes, além de causar cegueira em pessoas adultas, também é uma doença que causa incapacitação, pode causar perda de membros. 73% da população brasileira com mais de 50 anos tem essa doença que é silenciosa e não sabe. A reportagem é de Michele Pacheco. A concentração foi na Avenida Rio Branco, no centro de Juiz de Fora. O evento foi organizado por uma clínica de olhos para marcar o Dia Mundial do Diabetes. O objetivo era destacar a importância de se prevenir a doença, que, segundo a Organização Mundial de Saúde, atinge 16 milhões de brasileiros e mata em torno de 72 mil pessoas por ano no país. A mobilização contou com palestras sobre as causas e as consequências do diabetes. É uma alimentação que todo mundo deveria ter, né? Não é só quem tem diabetes. Uma apresentação musical foi feita para os participantes. Essa é uma campanha extremamente importante, uma campanha educativa para a prevenção dos danos causados por essa devastadora doença. Hoje, o nosso país, o Brasil, ocupa no ranking de prevalência do diabetes o 4º lugar. Nós temos 16 milhões de diabetes, que é uma doença que causa complicações incapacitantes, lesando órgãos nobres como cérebro, rim, coração e os olhos. Cerca de 200 pessoas participaram de uma caminhada pelo bairro Bom Pastor, na região central da cidade. Eles levaram balões e faixas para chamar atenção pelo caminho. César participou das atividades. Ele descobriu há 20 anos que tem diabetes e mudou alguns hábitos. Mudou tudo. A vida procurar mais calma, e atividade é a caminhada, entendeu? E levar a vida um pouco mais calma, procurar poder a gente se sentir bem melhor e fazer o tratamento, acompanhamento médico regulamentar. O funcionário público aposentado conta que a maior mudança foi na alimentação. Era pesada, um pouco mais pesada.
Agora é uma alimentação mais saudável, mais light. O exercício físico está entre as recomendações médicas para o controle e a prevenção do diabetes. A obesidade hoje está entre as principais causas do aumento desse tipo de doença em todo o mundo. Prevenir é a melhor estratégia. Ela passa principalmente pelo controle rigoroso da glicemia, então todo paciente diabético ele deve obrigatoriamente fazer o controle rigoroso com o seu médico e a partir daí, além disso, fazer a avaliação oftalmológica, que a gente recomenda que deva ser feita mesmo que o paciente não apresente nenhum sintoma, pelo menos uma vez ao ano. Segundo os médicos, o diabetes é a principal causa de cegueira entre os adultos. A estimativa é de que 73% das pessoas com mais de 50 anos tenham a doença sem saber. Uma das doenças causadas pelo diabetes é a retinopatia diabética. Na maior parte da fase da doença, mesmo nas fases mais iniciais, o paciente pode não sentir nenhum sintoma. Então é importantíssimo, caso o paciente diabético perceba alteração da visão, como embaçamento, presença de manchas no campo de visão, ou mesmo a perda visual mais grave, esses podem ser sinais indicativos de complicações relacionadas à doença, como por exemplo o edema macular, e também a hemorragia intraocular, que são sinais que podem estar associados a esse tipo de complicação. Já estão valendo as novas regras para a reprodução assistida no Brasil. A partir de agora, filhas e sobrinhas podem ceder o útero a parentes que não podem engravidar. É aquela chamada barriga solidária. Vamos ver na reportagem. O sonho de ter filhos está mais fácil. O Conselho Federal de Medicina prevê uma série de alterações para a reprodução assistida. Antes, a mulher não poderia fazer doação de óvulo. Por quê? Porque era um procedimento invasivo. Hoje nós resolvemos rever e o médico ou a clínica ela terá a obrigação de orientar a paciente com termo de consentimento livre e esclarecido, de dizer que aquilo é um procedimento invasivo e as consequências que poderá sofrer. Uma das alterações previstas na resolução é a redução de 5 para 3 anos, o período mínimo para descarte de embriões. Enquanto isso, eles ficam aqui, aguardando para que os pais deem um destino. Doar de forma anônima a outros casais ou descarte. Essa mulher tem os embriões congelados há 2 anos e já decidiu o que vai fazer. A gente vai doar para outros casais que também estão tentando e não conseguem por outros fatores ou não conseguem ter embriões. Para facilitar o processo, agora filhas e sobrinhas podem servir de barriga de aluguel. Antes era permitida a participação de apenas familiares em grau de parentesco ascendente, como mãe, avó, irmã, tia e prima. Pessoas sem problemas reprodutivos também podem recorrer a essas técnicas. A gestação compartilhada foi incluída. Quando 2 mulheres, 2 parceiras, em uma a gente induz a ovulação e retira os óvulos, a gente insemina esse óvulo, fertiliza o óvulo com um sêmen de banco, e faz um embrião. E o embrião, então, é transferido no útero da parceira. A idade limite para o procedimento é 50 anos. De acordo com dados do relatório do Sistema Nacional de Produção de Embriões de 2016, foram realizados quase 34 mil ciclos reprodutivos no Brasil. E a estimativa que deveriam fazer seria em torno de 200 mil. Isso, logicamente, por questões mais de políticas públicas e questões financeiras. E o número de nascimentos caiu pela primeira vez no Brasil desde 2010 e a queda foi em todas as regiões, quase todos os estados do país. Pesquisadores do IBGE dizem que muitos casais adiaram a decisão de ter filhos próprios por causa da crise econômica e também do surto de microcefalia. Veja comigo. Milena Lopes é empresária em Brasília. Ela já está casada há 8 anos. Filhos não tem nenhum e nem pensa em ter.
sou de uma geração mesmo que é uma geração que não priorizou os filhos, assim, eu fico vendo isso porque perto de mim tem pouca gente que tem filho. Assim como Milena, nos últimos anos, muitas mulheres tomaram a mesma decisão. Segundo o IBGE, além de não querer, boa parte das mulheres também decidiu não ser mãe por causa da situação econômica do país. Outro motivo apontado pela pesquisa diz respeito ao medo do filho nascer com microcefalia devido ao Zika vírus. Ano passado acometeu todo o país e ocasionou uma queda no número de nascimentos em quase todos os estados e no DF. A única exceção foi Roraima. Outro fator que a gente pode mencionar é a queda do rendimento das famílias e que possivelmente fez com que muitas famílias que planejavam ter filhos terem adiado seus planos para momentos econômicos melhores. Diante desta realidade, a taxa de nascimento no país diminuiu no ano passado, 5,1% em relação a 2015, o que corresponde a menos 151.409 nascimentos. A pesquisa do IBGE foi feita com base nas informações de cartórios e varas de família de todo o país. Pelos dados do IBGE, a taxa de nascimento diminuiu principalmente em Pernambuco, Tocantins e em Sergipe. Bom, para além da questão financeira, tem também a questão geográfica. Em Minas Gerais, a taxa de natalidade, difícil hoje, a taxa de natalidade no ano passado diminuiu em 5,45%, o que corresponde a 14.607 nascimentos a menos se comparado com o ano anterior, 2015. A previsão da ONU é que a taxa de nascimento continue crescendo nos países menos desenvolvidos nos próximos anos e diminuindo nos países mais ricos, os países mais desenvolvidos, ou considerados mais desenvolvidos. E isso tem uma explicação básica e que o Brasil até está vivendo essa explicação. Você, quando aumenta a idade da população, como é o caso dos países da Europa, por exemplo, você diminui naturalmente a taxa de natalidade. O Brasil tem vivido isso. Nos últimos anos, o censo tem mostrado um aumento considerável da idade média do brasileiro. A população brasileira está envelhecendo. Então, é uma tendência que a população do Brasil diminua. Agora, a questão econômica precisa acompanhar essa diminuição da taxa de natalidade e precisa fazer valer o posto, né, de país em desenvolvimento ou desenvolvido que o Brasil pode alcançar nos próximos 100 anos, ou daqui até o final desse século, que é o ano de 2100. Há uma previsão de que a população dos países ricos no ano de 2100 seja a mesma que era em 1950. Nós vamos agora à previsão do tempo, um rápido intervalo, voltamos já já. A Lei Maria da Penha foi reformulada. A partir de agora, todas as delegacias devem ter um atendimento especializado às vítimas de violência doméstica. E enquanto o boletim de ocorrência está sendo feito, vítima e agressor têm que ficar em lugares separados. Veja na reportagem. Imagens como esta se repetem. Um agressor chega ao trabalho da ex-esposa. Ele se chama Douglas e está com um capacete na mão. Pega a vítima pelo braço e a empurra. Pouco depois, dá o primeiro soco. Os dois ainda discutem e, mais uma vez, a mulher é agredida com um soco. A família de Marli, uma costureira de 43 anos, disse que as agressões continuaram. Ferida, ela foi levada à Santa Casa de São Paulo e morreu. Douglas da Silva Santos, o ex-marido, foi preso. Ele matou a minha irmã, só de pancada na cabeça. Está bem claro que as câmeras pegou tudo. O casal estava separado havia 3 meses. Marli nunca tinha aberto um boletim de ocorrência contra o ex-marido por medo. Ele ameaçava ela. E medo é o que faz a maioria das mulheres preferirem o silêncio à denúncia. Para mudar este quadro, novas regras na Lei Maria da Penha foram sancionadas e já estão em vigor. A partir de agora, é direito da vítima receber atendimento policial especializado, de preferência por profissionais do sexo feminino. A mudança exige que a mulher que sofreu a violência não tenha contato direto com o suspeito e que ela não seja interrogada várias vezes sobre o caso.
Tudo para evitar constrangimentos como o enfrentado pela família de Marli. Mesmo com as imagens da violência, a polícia ainda tem dúvidas sobre a agressão. Os investigadores estiveram no local, conseguiram quase a totalidade do percurso que eles fizeram do local de trabalho e nenhuma imagem mostra que ele agrediu a vítima. Só no ano passado foram abertos mais de 1 milhão de processos referentes à violência doméstica. Um número que impressiona. A cada 100 mulheres brasileiras, uma já sofreu agressões dentro de casa. Michel Temer vetou o trecho que autorizava a polícia a decretar medidas protetivas para as mulheres que sofrem agressões dentro de casa. Esta responsabilidade é apenas do juiz. O fato da autoridade policial conceder as medidas protetivas se colocava num campo perigoso que poderia levar levaria a falsa ideia de que se estaria protegendo as mulheres. A letra fria da lei é linda, né? É muito bonita para todo mundo ver. Agora, resta saber se os estados brasileiros, que são responsáveis pela segurança pública, se eles vão ter condições, vão dar estrutura às polícias para se fazer cumprir o que essa lei diz. Primeiro na prevenção, no caso da Polícia Militar, e depois na investigação, que é o caso da Polícia Civil. A maioria das vezes, o que acontece é que as mulheres sabem que os homens agressores, os machistas agressores, vão ficar livres, não vão ser punidos pelo Estado. Por isso, elas têm medo de prestar queixa. Então, quando a gente diz que elas podem ficar seguras que tudo está bem, não é bem assim não. Ela precisa saber se o Estado vai conseguir garantir essa segurança dela e dos filhos dela daí para frente. Agora vamos ao giro de notícias pelo Estado nessa quarta-feira. 2 pessoas são presas em Belo Horizonte suspeitas de envolvimento com uma quadrilha que clonava cartões de ônibus. Lucélio da Silva Filho e Angélica Vitalino são apontados como os cabeças do esquema. Na casa dele foram encontrados um computador e um sensor usados na clonagem e com a mulher estavam 13 cartões já falsificados. Outras 6 pessoas da quadrilha já haviam sido presas pela Polícia Civil em outubro deste ano. De Belo Horizonte, Raquel Rocha. Uma câmera de segurança registrou um roubo a uma relojoaria em Uberaba. Em 10 dias, o estabelecimento foi alvo de bandidos 2 vezes. Este caso aconteceu na madrugada. O bandido arrombou a relojoaria e fez a limpa na estante. Por motivos de segurança, o proprietário não quis divulgar o valor que foi roubado. No dia 6 deste mês, bandidos haviam entrado na loja e, armados, renderam funcionários e clientes. Roubaram 29 relógios. Foi o 8º roubo à relojoaria, 3 vezes este ano. De Uberlândia, Tânia Costa. Em Governador Valadares, um casal foi mantido refém durante 4 horas dentro de casa depois que 2 assaltantes invadiram um imóvel em uma chácara. Itamar Francisco, de 61 anos, é motorista e estava com a mulher se preparando para dormir, quando ouviu os cães de um vizinho latindo. Ao sair na varanda, encontrou os criminosos e foi obrigado a entrar na casa. Os assaltantes levaram dinheiro, joias, eletroeletrônicos e o carro da família, que foi encontrado abandonado em outro bairro. Por enquanto, ninguém foi preso. De Governador Valadares, Camila Dourado. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Boa Esporte venceu mais uma partida e praticamente afastou qualquer risco de rebaixamento. Ontem, em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, o time de Varginha venceu o Luverdense por 1-0. O único gol do jogo foi marcado aos 41 minutos do primeiro tempo. No contra-ataque, Rodolfo cruzou e Tassiano definiu o placar. No próximo sábado, o Boa joga em casa contra o Brasil de Pelotas. E com mais de 10 mil pessoas no Estádio do Independência, em Belo Horizonte, o América recebeu o Juventude do Rio Grande do Sul, venceu mais uma e está bem próximo de ser o campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Veja comigo. Com o acesso para a Série A já garantido, o América entrou em campo com outro objetivo. Agora a luta é pelo título da Série B. E o Coelho foi em busca do gol, mas a bola teimava em balançar as redes pelo lado de fora. Até que Maurício, zagueiro do Juventude, resolveu dar uma forcinha. Ele desviou o cruzamento de Pará e mandou para o fundo do gol. América 1-0. E Pará quase fez o segundo, mas adivinhe,
Mais uma vez, bola nas redes pelo lado de fora. E se não fosse essa defesaça de João Ricardo no finalzinho do jogo, o placar poderia ter sido outro. Com o resultado, o América agora está a uma vitória de ser bicampeão da Série B. Suada, sofrida, mas muito merecida, né? Eu acho que a nossa equipe jogou para vencer desde o começo. Pois é, o América vai subir mais uma vez, agora precisa reforçar o time, senão ano que vem vai ser a mesma coisa que se viu das últimas vezes que ele subiu. Joga, perde e cai novamente. Tomara que não seja assim, o América tem um bom time, um bom goleiro de Série A, mas precisa se reforçar em algumas posições para a gente ter 3 times mineiros aí na Série A por mais um tempo. Por falar em Série A, o Cruzeiro joga agora no Mineirão contra o Avaí. A partida está em 0-0 e também estão jogando em Porto Alegre, Grêmio e São Paulo. O jogo também está 0-0. Mais cedo, às 5 horas da tarde, a Ponte Preta de Campinas recebeu o Atlético Paranaense e venceu o jogo por 2-1. Agora vamos a outros jogos desta rodada, da rodada dessa noite. Acompanhe. Às 9h45 da noite, o Atlético tem um jogo decisivo na luta por uma vaga na Libertadores do ano que vem. O Galo enfrenta o Vasco em São Januário. No mesmo horário, o Corinthians pode conquistar definitivamente o título de campeão brasileiro. O adversário é o Fluminense na Arena Corinthians. Mais notícias fica por aqui, nós voltamos amanhã. Boa noite para você.